Esses dias a senhora falando algum testemunho, porque a doutora Filó não sabia, está rezando conosco da casinha dela, Todo dia. acordando 3h30 todo dia para estar conosco no rosário. Então eu não sabia. E vi esses dias que alguém me mandou que a senhora deu um testemunho do rosário que aconteceu já Quinta-feira nessa passada. quaresma. Conta para nós, que eu acho que muita gente não sabe. Uma das maiores dificuldades nossas é viver a vontade de Deus, né, Frei? É difícil entender às vezes, né? E eu nessa fase, eu trabalho na Santa Casa e eu estou como coordenadora do Instituto Materno Infantil. Então, na quinta-feira passada à tarde, a coordenadora da maternidade, a doutora Rafaela, que é uma preciosidade para a Santa Casa, uma médica maravilhosa, me ligou e falou: Filó, internou uma paciente, que ela está uma grávida, uma gestante, já tem um problema cardíaco, e ela internou muito grave, ela está direto no CTI cardiológico. Ela está grávida de 19 semanas, e ela já tem um filhinho de 3 aninhos, e já tinha sido discutido que ela não poderia engravidar, o marido já tinha se submetido a uma vasectomia, mas ela tinha engravidado. E ela está muito grave, tem um aneurisma imenso de aorta, o risco de romper, a gravidez está complicando isso. Então, a indicação é um aborto terapêutico. E ela estava chorando, eu falei: por que você está chorando esse tanto? Ela falou: porque eu não concordo em fazer. Como é que eu fico diante de Jesus? E eu também não posso mandar ninguém fazer, porque eu que sou coordenadora, eu não posso fazer algo que eu não gostaria de fazer, não gostaria que o outro fizesse. Então, estou te ligando para te colocar a par dessa gravidade, dessa situação. Isso era 9h30 da noite. Foi a hora que eu consegui falar com ela. Eu falei: Rafaela, eu só sei rezar. A única coisa que eu sei fazer na vida é rezar. Então, eu vou para casa, vou sair do consultório, eu vou para casa, vou rezar o terço e vou pedir a intercessão de Nossa Senhora. Que ela leve diante de Jesus esses dilemas da medicina que a gente vive, essas questões éticas que a gente vive, e principalmente quando a gente crê, a gente sabe que está diante de Deus vivo. Então, vamos rezar. Ela falou: vou rezar com você me avisa que eu vou começar. Então, nós rezamos, pedi a Nossa Senhora que intercedesse junto a Jesus. Quando foi de madrugada, 15 para as 4, eu liguei para ela, falei: de pé, aliás, de joelho, vamos rezar e vamos pedir a Deus, porque nós temos algumas horas, o procedimento era pela manhã. Nossa. Nós temos algumas horas para tentar entender o que Jesus vai responder para nós. É para fazer ou não? É o mal menor ou não? O que é para fazer? Diante de uma situação que o pai já tinha dito: eu quero que meu filho fique vivo, a minha esposa fique viva, porque eu tenho um outro filho de 3 anos. Muito bem, então, falei: vamos rezar. E nós fomos rezando o rosário, eu coloquei nas das intenções do rosário que Jesus mostrasse para a doutora Rafaela qual era a vontade dele, para que ela pudesse cumprir em paz, né, que ela estava muito aflita. E aí, quando estava encerrando, né, estava no quarto mistério do quarto terço, o padre Edmilson estava aqui e falou: eu tenho uma palavra de ciência. E ele falou: Jesus está curando um tumor cerebral, acho que era o primeiro, o segundo eu não me lembro, e o terceiro ele falou: tem um coração com um problema numa artéria. Eu queria dizer para não se preocupar. Naquela hora eu falei: é ela, mas eu falei: não, mas eu sou muito atrevida, com 1,5 milhão de pessoas, eu falar que é ela. Aí o senhor terminou tudo, deu a benção, eu liguei para ela, falei: é a sua paciente. Rafaela, você escutou? Escutei, então vá para o hospital e peça um eco. Não faça o procedimento sem um ecocardiograma. Aí ela foi para o hospital. Eu falei: eu vou seguir, vá para o hospital. Ela foi e chegou no CTI e tinha 2 médicos. Um era o plantonista e ela falou com ele assim: você é quem? Ele falou: eu sou o João. E você faz o quê? Ele falou: eu faço eco. E você está aqui sentado? Então, é para mim mesmo. Então, podia fazer para mim, contou a história, faça o eco dela para mim. E ele fez o eco. Então, na terça-feira, os critérios que ela entrou dentro do CTI eram critérios de extrema gravidade, que a indicação naquele momento era aquilo. Tinha que tirar. Ela não daria conta, o risco, inclusive, era muito alto, o risco da cirurgia era muito alto naquele momento. Então, o objetivo naquele momento agora era: o eco mudou e tudo, ela tinha cardiopatia, mas o que estava agravando a cardiopatia e que corria risco de vida dela foi alterado. Então, tudo mudou. Então, naquele momento, não tinha mais indicação de aborto terapêutico. Naquele momento, a gravidez iria seguir.
Então, ela mandava o áudio, depois eu te mostro o áudio dela, que ela falava, é incrível, doutora Filó, bem que você fala que ele é espetacular. Eu falo, Jesus é espetacular. Ele respondeu, o coração tem paz. E ela dizia, eu não sei se eu canto, eu não sei se eu danço, eu não sei o que eu falo. Quando eu percebi que ele falou, não é para fazer o aborto. Jesus já estava cuidando de tudo. E ele já cuidou antes, né? Então, trouxe calma, porque qual é sempre a grande dificuldade nossa, Frei? É, às vezes, em momentos de impasse, saber o que é para ser feito. Porque às vezes é difícil, até a gente, né, tem que ter muita oração para poder entender o que é, Senhor, que o Senhor quer neste momento. Né? Essa semana ela teve que ser submetida à cirurgia, ela fez a cirurgia cardíaca. A mãe operou, porque o aneurisma era muito grande, podia romper a qualquer momento. E a gente precisava de garantir a vida dessa mulher. Né? Então, ela foi operada essa semana, a cirurgia transcorreu muito bem, com todos os riscos que ela tinha, que era o medo dela poder morrer na gravidez, durante o procedimento cirúrgico. A cirurgia foi tranquila, ela conseguiu reverter, mas antes de eu sair de viagem ontem, a Rafaela repetiu o ultrassom dela, né? E o bebê faleceu intraútero, sabe? Então, mas aí foi algo natural. Não foi aquela grande angústia do como é que eu vou interromper uma vida. Sim, né? Não, perfeito. Que lindo testemunho. Sei que tem muita gente que vendo também os seus dramas. E eu acho que esse testemunho mostra de que, primeiro, vamos rezar. Sempre. Então, pega esse conselho. Diante de uma situação tão difícil, o que nós vamos fazer? Rezar. Ah, mas um diz uma coisa, eu acho que... Não, vamos rezar. E aí Deus foi orientando. E olha o desfecho da saúde da mãe, o desfecho de uma criança entrando para a eternidade. Sim. Que o que as mulheres têm que entender é que quando naturalmente se perde uma criança, quando se perde uma criança no útero, essa criança ela parte para a eternidade. E um dia essa mamãe vai conhecê-la. Isso é o que Jesus mostra para Santa Faustina, né? Quando ele leva ela ao céu e mostra para ela, está no diário dela, Faustina, quem são esses anjos aqui nos pernas do meu pai? Ela fala, não sei, Senhor. São as crianças que morreram no útero de suas mães. Olha isso. Ele está cuidando para um dia devolver. Então, o caminho foi diferente. A mãe está bem, já está estubada, já está conversando. Ela está bem. Como é que ele cuidou, né? A Rafaela falou comigo, Filó, como é que Deus cuidou de tudo. Como é que a cirurgia, com todos os riscos que tinha de sangramento, de tudo, ela não dar conta, aquele aneurisma gigante para ser rompido. Deus cuidou de todos. Né? Inclusive da médica, né? Que deu conta de viver, porque esses momentos é de muita angústia, a responsabilidade nossa, que temos um juramento pela vida, é muito grande, Frei. E a nossa luta diária não é brincadeira, é só com ele. Sim. Gente, lindo. Que benção. Obrigado, doutora Filó. Imagina, um prazer estar aqui, você sabe. Nos trouxe tantas palavras boas, testemunho lindo. Gente, ficaríamos aqui horas ouvindo a doutora Filó. Acompanhe ela nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela, tão bonito. A senhora tem alguma coisa mais para falar? Avisar? Não. Não? Não, Frei, só agradecer de estar aqui e dizer às pessoas que não desistam. Quando a gente fala, vamos discutir sobre santidade, fala, isso não é para mim, ao contrário. Né? Isso é para todos nós mesmo, né? Não é o santo do altar. É de viver a vontade de Deus a cada dia, em tudo, perseguir a vontade dele. Né? É só por hoje, pensa assim, é só por hoje. Eu falo com ele só por hoje, porque vai que o senhor me chama de madrugada. Ou de tarde, é só por hoje que eu tenho que viver tudo isso. Um dia de cada vez, né? E que a gente tenha a alegria de ser cristão, a alegria de viver com Jesus vivo. Quando eu conto esses depoimentos, é porque vocês entendam quando eu falei, a vida espiritual não é um chapéu que sobrevoa. Jesus entra no olho do furacão conosco. Ele estava ali junto com a gente, sofrendo, quantas situações de angústia, quantos momentos a gente está diante de um paciente, a gente fala com ele, o que é para fazer agora? E ele sabia, lá com a Rafaela, que a gente tinha que resolver de manhã, estava tudo marcado. Ele sabia, eu falei, Rafaela, ele vai dar um jeito de nos fazer entender o que ele quer. Ele vai falar no seu coração, eu confio. Tanto que ela falava, você já sabia que ele ia fazer isso? Não sabia. Eu não sabia de nada. Mas eu creio nele, aquilo que ele fala, não duvideis. Não duvideis. Quando a gente está diante de Jesus vivo, é para a gente morrer de chorar, né? A gente está diante daquele que eu posso falar. Ele me escuta. Isso é tão extraordinário, né? Essa é uma experiência, porque uma das coisas que mais me emociona, Frei, é saber que aquele que o mundo não contém, o universo não contém, é o Filho do Altíssimo, eu posso chamá-lo de meu amigo.
Isso é de um privilégio, né? Dele entrar nessa vidinha nossa, que eu falo com ele tão mais ou menos, né, Senhor? E o Senhor entra junto, participa de tudo que a gente faz, ele participa, né? Ele vê as nossas preocupações, ele está sempre nos ajudando, né? Eu falo quantas graças, é por isso que a gente não pode desperdiçar as graças da adoração, as graças de uma Eucaristia bem realizada. Ele fala, não perca as graças que eu estou para derramar, mas a frieza do seu coração me impede de te entregar. Então, vou aprender a amar, 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 pedir a Ele, quero te amar cada vez mais, né? E ter esse relacionamento assim tão de pertinho, isso é coisa que não tem preço, aquilo que o senhor cantava, né? A minha força é Ele, a vitória é Ele. Quem eu tenho para segurar? Ele. Quem que me ampara? Ele. Quem é meu amigo? Ele. Quem é meu refúgio? Ele. Então, o dia que a gente descobre isso e tem essa certeza, não que a gente não vai passar sofrimento, dificuldade, passa tudo, mas não passa sozinho. Você fala que você está firme aí, bem, porque eu não estou dando conta. Mas ele dá conta por nós, ele carrega, não é? Sim. Então, isso é extraordinário. O que a gente viveu semana passada lá na Santa Casa Que lindo. foi isso, assim, essa angústia e a resolução. E agora está tudo em paz, a mãe está bem, daqui a pouco ela está em casa, já operada, corrigida. O pai que viveu esse sufoco, tem um filhinho de 3 anos. Né? Que bom que Deus cuidou de todo mundo. Confiar em Deus, que não é tão simples assim. Confiar em Deus.